Bem, gente, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que tem tocado muito meu coração e que é um fechamento para a nossa série. Quantos foram abençoados durante essa série Sua Vida Fala aí? Levanta a mão aí. A gente fez alguns sábados online, né? Vários aí. E os últimos 4 sábados nós recebemos pastores diferentes, pastor Leandro, pastor Fernando, pastor César e pastor Danilo. E tem sido uma bênção mesmo. Nós falamos sobre a vida de Neemias, nós falamos sobre muitas coisas interessantes realmente nessa série que marcam muito a gente. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre algo que já permanece no meu coração há algum tempo. O pessoal do G100 que fez G100 comigo aí, depois que a gente multiplicou, o nome do nosso G100 de jovens é Cartas Vivas. Repete comigo isso, Cartas Vivas. Isso. Feche seus olhos para a gente orar mais um pouquinho, mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado por essa noite, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigado por esse MAG, porque eu sei que o Senhor preparou o coração dos meus amigos para ouvir essa palavra, Pai, para o dia de hoje, Senhor. Muito obrigado, Pai, por trazê-los até aqui e por nos proporcionar que essa palavra fosse dita, fosse entregue presencialmente, Pai. Nós agradecemos pelo privilégio de poder nos reunir presencialmente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza hoje, pedimos que o Teu Espírito Santo toque o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Bem, pessoal, hoje vocês vão me ver assim, ó. Sejam expressivos porque eu estou sem óculos. Então eu quero ver mais ou menos vocês assim. Diga. Achei que tinha algum aviso. Bem, pessoal, pega a tua Bíblia aí. Vamos abrir hoje em 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, nós vamos permanecer nele por um tempinho. 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, versículo 2, tá? Pega a tua Bíblia aí. Eu vou ler na NVI, a famosa Bíblia do Flávio. Vamos lá, 2 Coríntios 3, versículos 2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, gravado não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Amém. Nesse livro de 2 Coríntios, uma carta de Paulo, que Paulo já manda em resposta à igreja. Ele manda a primeira, eles respondem, tem a segunda. E é interessante porque Paulo fala no começo desse livro que existem alguns falsos mestres no meio da galera. E que esses falsos mestres, eles estão falando sobre doutrinas e sobre uma quantidade de regras da cultura judaica que o pessoal tinha que seguir. Basicamente o que eles estão falando é que o sacrifício de Jesus não foi completo, que você tinha que fazer sempre alguma coisa a mais do que pedia sobre o sacrifício de Jesus. Doutrinas, regras. E esses ensinos, o que Paulo vem falar nessa carta é que esses ensinos são falsos. Nesse mesmo texto de 2 Coríntios 3, ele fala que existia um antigo sistema e que existe um novo sistema. O antigo sistema é a antiga aliança, que a gente ouve muito falar sobre ela, o Velho Testamento, as tábuas da lei e tudo mais. E nessa antiga aliança existia sacrifícios, existiam muitas coisas que o homem precisava realmente fazer. E a nova aliança, o novo sistema, era o único que era capaz de gerar vida. O antigo sistema, a antiga aliança, gerava morte. Vou explicar o porquê. E o novo sistema gera vida.
Por que o antigo sistema gera morte? O versículo 7 do terceiro capítulo de 2 Coríntios, lá onde vocês estão, versículo 7, diz assim: o antigo sistema, com leis gravadas em pedra, terminava em morte. Por que terminava em morte? Porque sempre que o homem tenta fazer algo com as suas próprias forças para agradar a Deus, ele falha e ele se frustra. Então, termina em morte. Porque o esforço do homem, o nosso esforço, sem o Espírito Santo, é um esforço inútil. Porque nós temos o Espírito Santo em nós, e sempre que a gente tenta se esforçar para agradar ao Senhor com atos nossos, palavras nossas, e a gente se frustra. A gente acaba caindo numa vida extremamente religiosa, numa vida que é baseada nessas regras e no que eu faço ou não faço, e às vezes se eu deixo de fazer, eu me condeno, eu me frustro, eu me sinto menor ou condenado, porque eu deixo de fazer. Mas a gente só sente isso, como Paulo está explicando, porque nós tentamos por esforço humano. E o esforço humano, meramente humano, é um esforço inútil para agradar a Deus. Senão, tinha dado certo. Não deu. Termina em morte. O novo sistema, a nova aliança, ela é baseada em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mediador da nova aliança. O esforço humano, ele gera morte, mas quando nós passamos para a nova aliança, quando nós ouvimos do novo sistema, ele gera vida. Porque Jesus gerou vida. Em Romanos 10, versículo 4, não precisa abrir, é só um trechinho, ele fala assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Uma introdução bem rápida. Por quê? Para a gente chegar num ponto específico de que Jesus Cristo é a diferença entre a antiga aliança baseada na lei e a nova aliança baseada no relacionamento. Top? Show de bola. Lá em 2 Coríntios 3, ele fala assim, ele continua: sem dúvida vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Com Jesus Cristo como mediador da nova aliança, algo acontece quando nós nos encontramos com Cristo. Vamos lá, você tem a antiga aliança, você está vivendo, beleza. Você teve um encontro com o Senhor, agora você passa a pertencer à nova aliança. Jesus Cristo grava essa nova aliança em você. Repete isso comigo. Ele grava a nova aliança em mim. Isso é o que acontece quando nós temos um encontro com Jesus. É exatamente isso que acontece. Quando a gente passa por esse encontro com Jesus, quando a gente recebe esse amor de Jesus, a gente passa a ser capaz de viver uma outra vida. Como Deus disse no profeta: eis que tirarei de vocês o coração de pedra e vos darei um coração de carne, capaz de obedecer. A nova aliança está gravada no coração dos seres humanos. 2 Coríntios 3, versículo 6, diz assim, acha aí, versículo 6 agora: ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei termina em morte, mas o Espírito dá a vida. A gente tem ouvido sobre a nossa vida fala, sobre nós ouvimos que nós não podemos ter medo, nós não podemos ficar calados diante de uma situação. Nós ouvimos a história de Neemias. Neemias ouviu que o povo de Jerusalém estava passando uns apuros, uns apertos, e que estava sem muro para proteger a cidade. Ele tomou aquilo para ele e foi reconstruir os muros. Ele teve voz nesse processo, ele falou com reis, ele falou com um monte de gente, ele falou com o povo, para o povo construir o muro,
E muitas vezes a gente fica nessa, a gente fica assim, eu quero que a minha vida fale. Sério, quantos de vocês querem que a vida de vocês fale alguma coisa? Poucos. Quantos de vocês querem que a vida de vocês carregue uma mensagem, que a vida de vocês fale alguma coisa? Todos nós queremos ser relevantes, nós queremos impactar a vida das pessoas, porque isso nasceu em nós. Aqui o que Paulo está falando, e se você ler o capítulo 3 de 2 Coríntios, é um bálsamo para a gente que deseja impactar as pessoas, para a gente que deseja ter voz, porque é uma instrução de Paulo. Eu queria ler com vocês 2 Coríntios 3 ainda, o mesmo versículo que a gente leu, mas numa outra versão, que é a versão da mensagem. Então presta muita atenção, que eu nem passei nada hoje, olha só. 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3, na versão da mensagem. A vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler, simplesmente olhando para vocês. O próprio Cristo a escreveu, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Essa carta não é escrita na pedra, mas entalhadas em vidas humanas, e nós a publicamos. O que é interessante, o que a gente pode extrair daqui? A vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler, simplesmente olhando para vocês, diz o texto. Como, Rick? Paulo está reforçando o seguinte: no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a gente via como que identificava-se um povo. Bem, o pessoal viajava por aí, chegava na aldeia, não sei, num lugar onde eles iam lá, naquele povo, e aí eles percebiam como era aquela cultura, pelos deuses que eles adoravam, altares que eles levantavam, doutrinas que eles seguiam. A nossa lei veio para isso, veio para nos identificar como povo de Deus. Depois do que Cristo fez em nós, depois do que Jesus Cristo fez por nós e do que Ele fez na nossa vida, a identificação como povo de Deus na nossa vida acontece no nosso coração, não mais na série de regras e doutrinas que a gente segue. A sua vida fala porque Jesus Cristo gravou a aliança de Deus em você. Marcou, você que passou pelo encontro com o Senhor, tem a marca da nova aliança de Jesus Cristo. E, olha que interessante, isso passa por quê? Porque todos nós temos um testemunho. Todos nós temos um testemunho. Todos. Independente se você está aqui pela primeira vez, se você está aqui há 23 anos, todos nós temos um testemunho. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês reconhecem essa história. Um garoto de 14 anos que estava mixando o som lá na igreja sede um dia, e tinha um pastor de fora pregando, era uma conferência, e ele estava mixando o som, e aí o pastor perguntou assim, o que te impede de ser batizado com o Espírito Santo? O pessoal já reconheceu essa história, né? Já ouviram essa história aqui, não ouviram? De quem que é essa história? Do Gustavo. Se ele estiver ouvindo, se isso for gravado, todo mundo reconheceu que é a sua história. Mas por que a gente reconhece essa história? Aí na mente da gente passa assim, o Gustavo fala isso toda vez também? Mas vou falar um motivo mais profundo para a gente lembrar dessa história. É como Deus trouxe o Gustavo para ele. É o testemunho de vida do Gustavo. Você olha para a pessoa que está do seu lado, você sabe o testemunho de vida dessa pessoa? Alguns sabem, ok. Mas tem pessoas aqui que não sabem os testemunhos de vidas uma das outras. Como que se converteu? Como é que você encontrou Jesus, cara? Quem era você antes? Tem pessoas aqui que conhecem o antes de outras e não... Né, Flávio? Mas a gente não sabe o testemunho das pessoas. Mas olha que interessante, a Bíblia está falando que Deus marca na nossa vida e isso gera um testemunho. Outra pessoa, vou falar assim, a gente conhece o testemunho do Gustavo porque a gente ouviu o testemunho do Gustavo.
E a gente sabe que ele está aí até hoje ministrando e servindo a gente depois daquele dia, quando ele tinha 14 anos, estava na mesa de som da CG7, e veio um pastor de fora. A gente conhece esse testemunho. Mas olha só, tem gente, e vou falar isso, pode ser que você nem saiba o quão grande é o testemunho da sua vida. Vou não pedir permissão para ele, mas como ele já contou no G100, eu vou abrir para todo mundo aqui. Tem um amigo meu, o Chico, que ele soube de um testemunho dele 30 anos depois. O Chico passou uma reviravolta na vida dele. Chico, tamo junto. Aí, um dia o Chico passou muito tempo sem conversar com a mãe dele, sem ter relacionamento com a mãe dele. Depois de muitos anos eles se reconciliaram. Foi lindo. Aí um dia, o Chico foi lá, o pessoal até acompanhou ele, o Chico foi lá e falou de Jesus para a mãe dele. Falou: Jesus, mãe, Jesus, eu te perdoo. Mãe, eu te perdoo, eu conheci Jesus, eu mudei de vida, o Senhor me impactou. Aí a mãe dele contou para ele o seguinte, a mãe dele virou para ele e falou assim: filho, sabe que quando você nasceu, eu fiz uma oração e eu consagrei você para Jesus? É verdade, Chico? Olha, há 30 anos atrás, quando o Chico nasceu, a mãe dele virou e falou assim: esse aí pertence ao Senhor. O Chico foi, viveu a vida dele, e hoje o Chico tem o quê? Um testemunho. Eu tenho uma história, não sei se eu conto. Vou contar uma história. Minha mãe, quando eu era bem pequenininho, era, né? Tinha uns 4 anos, mais ou menos. Era pequenininho, uns 4 anos, assim. E aí, eu passei mal, fui para o hospital. Não lembro exatamente o que era, gente, mas a minha mãe que me conta essa história. E aí ela me contou depois que eu já era, já tinha quase 1,90 já. Aí ela foi e falou assim, que eu fui para o hospital e eu estava com uma febre muito alta, e os médicos me fizeram um monte de coisa lá, minha mãe era cristã novinha ainda, pouco tempo, os médicos fizeram muita coisa e não conseguia baixar minha febre de jeito nenhum, nada. Virei a noite lá no hospital, nada, criancinha, muita febre, eles não sabiam o que estava acontecendo. Aí ela falou que veio uma enfermeira, provavelmente era uma enfermeira do reteté, virou assim e falou assim: eu não costumo fazer isso não, Eliana, mas eu posso orar pelo seu filho? Minha mãe cristã novinha falou: pode. Falou que a mulher orou, deu 1 hora, eu estava sem febre e fui embora para casa. Poxa, Henrique, que história legal. Gente, oraram por mim quando eu tinha 4 anos e eu fui curado de uma febre. Isso não é um testemunho, Rick? Tem testemunhos tão grandes por aí. O cara tomou 53 tiros e aí ele está vivo, é Jesus que fez. Você não precisa tomar 53 tiros para você ter um testemunho. O que Jesus fez na sua vida? Quem você era e quem você é hoje? Isso é um testemunho. Mais do que isso, o amor de Deus na sua vida, em qualquer situação, é um testemunho que você tem. É um testemunho que você carrega. É um testemunho que você carrega. Provavelmente, se você não nasceu na igreja e está aqui o tempo todo na sua vida, nós fomos evangelizados por alguém que contou o seu testemunho para a gente. Ou você ouve no YouTube, eu vou colocar lá não sei o que, testemunho do Theo Hayashi, testemunho de não sei o que. O reino de Deus se move através de testemunhos, através do que Jesus fez em nós. Vocês entendem a diferença do antigo sistema, onde o homem tinha que sacrificar a Deus, onde o homem tinha que fazer coisas para glorificar o Senhor, e a diferença do da nova aliança, onde Jesus Cristo pagou todo o preço, levou todo o pecado, e você ainda ganhou um testemunho para poder falar para as outras pessoas? Essa é a diferença da nova aliança. Agora abre a sua Bíblia em Romanos 10. Nós vamos ler os versículos 14 e 15. Romanos 10. Se você estiver anotando, anota Romanos 10, 2 Coríntios 3. São os únicos 2 textos de hoje.
Romanos 10, 14. E diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. A gente passa muito tempo da nossa vida, e essa série mostrou isso, a gente quer aprender como a nossa vida vai falar, como que a gente pode carregar uma mensagem, impactar as pessoas, evangelizar, e nossa, vamos ganhar o mundo, ou não, como que você é influente na internet. Tem muitos marqueteiros cristãos por aí, que dão lá 10 passos para o seu canal crescer no YouTube. Nós como cristãos só temos um fator que faz a gente ser influente para o reino de Deus, é o testemunho. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Está falando o seguinte: nós, eu e você, que recebemos o amor de Deus, fomos transformados em ministros desse amor. Se a gente quer aprender como que a nossa vida fala, nós temos que falar para as pessoas o que Deus fez em nós. Você já sabe evangelizar, porque já está dentro de você aquilo que Jesus fez por você. Eu não sei. Eu posso contar o testemunho do Chico, o testemunho do Gustavo, mas quando eles contam os testemunhos deles, é que as pessoas são impactadas. Quando eu conto o meu, se você quiser saber o meu testemunho, a gente pode conversar. Quando eu conto o meu testemunho, quando você conta o seu testemunho, as pessoas olham diretamente para Jesus e falam: eu quero conhecer o Jesus que fez isso na vida dele. Eu quero conhecer o Deus que transformou a família dele. Eu quero conhecer o Senhor que transformou esse coração. O cara que fazia isso daqui, eu conheço o cara que fazia isso, mas agora ele não faz mais, e agora ele faz tudo isso. Eu quero conhecer o Jesus que transformou essa pessoa. O primeiro texto de 2 Coríntios 3, ele fala que nós somos cartas vivas. Cartas vivas é porque esse testemunho, o seu testemunho, vai impactar toda e qualquer pessoa que você contar. Toda e qualquer pessoa que você contar. Cada um de nós tem um encontro único e muito pessoal com Jesus Cristo. Nós olhamos para Ele e ouvimos a sua voz de uma maneira igualmente única. Mas essa é a nossa função aqui. Nós somos uma carta que Deus enviou aos homens. Nós fomos marcados por Jesus. Nós somos frutos de um ministério. Lá em 2 Coríntios, Paulo fala assim: vocês são a nossa carta. Ele está falando para a igreja de Corinto. Vocês são a nossa carta. É o que nós falamos para vocês. Vocês são a nossa carta. Fruto do nosso ministério. Fruto do MAG. Henrique, tem que discipular então? Tem, porque sem discipulado a nossa vida não fala. Sem discipulado, o processo de fala da nossa vida está quebrado. Se nós não encaramos a submissão e fazemos parte de um ministério, de uma família, o que nós falamos é meramente o que nós sentimos. Jesus trabalha em família, Jesus trabalha com discípulos. Submissão e discipulado é parte do processo de fala. Eu quero impactar, Rick. Eu quero, liderar uma geração, marcar uma geração inteira. Discipule. Encontra alguém mais experiente e fala: marca a minha vida, para eu poder marcar a vida de outras pessoas. Eu falei no começo que essa é uma palavra que está muito no meu coração, porque a gente passa por situações na vida, e a gente está vivendo um momento hoje onde a gente não sabe muito bem o que vai acontecer amanhã.
a gente não tem muito uma visão de futuro, a gente não consegue ver uma perspectiva muito longa de vida. A gente não sabe quando a gente vai sair da pandemia, a gente não sabe quando a gente vai poder abrir a igreja completa, se reunir com pessoas distantes, às vezes a gente não sabe quando a gente vai poder ir num shopping como era antes, jogar bola como a gente jogava antes. A gente não tem essa visão de futuro ainda, é tudo muito nublado. Mas quando nós lemos essa palavra de que nós somos cartas vivas, e de que o importante não é as circunstâncias, não é o momento, é o que Jesus Cristo fez em nós, não tem nada que nos impeça de falar. Não tem. Eu fico bolado quando o cara fala assim, mano, eu não estou falando de Jesus para aquela pessoa, quando voltar ao presencial eu falo. Eu não vou, perdão gente, não vou me conectar no G100, quando voltar ao presencial eu volto. Vou dar uma lembrança de números para vocês. No Brasil, morrem milhares de pessoas por dia, e muitas delas estão morrendo sem ouvir Jesus Cristo. Nós somos cartas vivas. Ele não deu para os anjos essa tarefa. Jesus Cristo Deus podia ter falado, anjos, desçam e evangelizem todo mundo, e a gente ia ficar, de boa. Não, ele falou assim, cara, eu amei você, eu transformei você, eu encontrei você, agora pregue isso, fale isso para outras pessoas, para que eu possa encontrar elas também. A gente já sabe como evangelizar, a gente já sabe o que a gente tem que dizer, porque a gente já sabe o que Deus fez na nossa vida, o que Jesus faz em nós. Tem esqueci o nome do rapaz, o Alessandro Vilas Boas, ele fala numa ministração maravilhosa, ele fala, Deus só faz através de você o que Ele faz em você. Se você foi curado com paternidade, com problema de paternidade, você pode curar alguém que tem problema com paternidade. Se você teve um relacionamento quebrado e você saiu disso e você conseguiu viver a sua vida, você pode ajudar pessoas que estão passando por uma quebra de relacionamentos. Deus faz através de você o que Ele faz em você. Nós queremos marcar a geração, precisamos falar o que Deus fez e está fazendo na nossa vida. Precisamos falar. Segunda Coríntios 3, 4 a 6, eu vou ler de novo. Estamos certos disso tudo, por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria, não é por causa do nosso esforço, não é por causa daquele seu conselho de frase de caminhão que você deu para o seu amigo, velho. Não é aqueles videozinhos motivacional que a gente recebe no Reels do Instagram. Não é por causa disso. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei termina em morte, mas o Espírito dá vida. É por causa da esperança que nós temos que nós falamos. É por causa daquilo que a gente já viveu com Jesus e com Deus que a gente que a gente pode falar. Não por causa das circunstâncias. Olha, está melhorando a economia, agora eu vou falar. 2 Coríntios 3, 12 diz assim: uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Com grande coragem. E aqui eu já estou rapidinho caminhando para o final, para a gente poder ter as nossas células, porque eu dei o nome para o G100 de Cartas Vivas. O Senhor tem falado muito comigo sobre isso, porque nós somos os jovens e nós somos a força motriz da igreja. Sabe o que é força motriz? Somos nós que levamos a igreja para frente. Essa é a verdade sobre mim e sobre você. Nós fazemos a igreja crescer. Nós crescemos, nós fazemos a igreja crescer. O MAG
cresce quando eu e você falamos do que Jesus fez na nossa vida. E vou falar, se você não tem um testemunho, se você acha que você não tem um testemunho, eu ficaria imensamente feliz de você me procurar e falar assim: Henrique, não vejo um testemunho, não vejo a mão de Deus na minha vida. Se você pode respirar, já é a mão de Deus na sua vida. Mas, quando a Bíblia fala, tenham coragem de contar o que Deus está na sua vida, muitas vezes nós não temos porque nós nos comparamos. A gente pega e fala: olha o testemunho bonito, rapaz, daquele rapaz, testemunho bonito, olha, Deus fez muita coisa na vida dele, que bênção. Deus fez muita coisa na sua vida também. Não compare o seu milagre com o milagre de outras pessoas. Não compare a sua família com a família de outras pessoas. Não compare o seu relacionamento com o relacionamento de outras pessoas. O que Deus fez na sua vida, Ele fez na sua vida. Foi preparado para você e só. Deus é um Deus de relacionamento pessoal. Cada um de nós tem um testemunho completamente diferente. Eu vim de Joanópolis. Alguém mais veio de Joanópolis? O Chico. O Chico veio de Joanópolis. Tem 2 pessoas que vieram de Joanópolis. É muito diferente os nossos testemunhos. Deus trabalha em nós para que a gente marque a vida de outra pessoa. A nossa esperança, o que faz a gente acreditar que uma pessoa tem futuro, que uma pessoa pode se converter, pode mudar, é Cristo, não a nós. Vou falar uma coisa para você: se você pensar em todas as qualidades, todas as coisas que você vê boas em uma pessoa, em um cristão, é muito provável que elas sejam um fruto do Espírito e não uma qualidade daquela pessoa. O Rick é um cara muito bom, velho, muito bonzinho, bondoso demais. Bondade é um fruto do Espírito Santo? É. Então é do Rick? O Caio é muito paciente com a Mi, cara, olha que relacionamento da hora. Ele é super paciente com a Mi. Paciência é um fruto do Espírito Santo? É. Então é do Caio? Ou Deus deu uma capacitação sobrenatural para o Caio? E ele pode testemunhar. Situações onde talvez eu ou outra situação a gente ficaria muito bravo com a Milena, o Caio releva, o Caio consegue trabalhar isso. É o testemunho do relacionamento deles. Cada um de nós tem um testemunho. Na célula, quantas vezes você já não recebeu uma oração daquelas boas que você fala: caraca, esse maluco sabia tudo que estava no meu coração. Quantos de nós aqui a gente não faz há muito tempo, mas veio num apelo de oração aqui na frente às vezes e saiu em lágrimas? Por quê? Porque o cara que orou era bom demais? Não, porque o Espírito Santo, porque Jesus Cristo trabalhou e transformou a gente. O testemunho tem um poder incrível e principalmente o poder de glorificar ao Senhor. Esse é o poder do testemunho. Glorificar ao Senhor. E o que eu queria trazer para você hoje, não esquecer, é para você ter coragem de contar o seu testemunho onde quer que você vá. Conte o seu testemunho no trabalho, conte o seu testemunho na escola, conte o seu testemunho onde você estiver, online, presencial, de qualquer jeito. As pessoas vão ouvir falar de Jesus Cristo e podem ter a vida transformada quando você contar o seu testemunho. Como Jesus transformou você, como Jesus transformou a sua família. Henrique, eu ainda não passei por isso, cara. Eu estou com a minha família, tem muitos problemas, a minha vida tem muitos problemas. Que bênção, cara. Deus vai fazer um testemunho tão louco na sua vida. Busque o Espírito Santo, se conecte numa célula, discipule. O cristão que vê uma situação difícil e pensa que não tem saída, ele precisa ouvir mais e ler mais a palavra do Senhor, porque quando ele vê as maravilhas que Deus fez, que Jesus fez, quando você vê um povo que ia ser morto e tinha um mar à sua frente, Deus fala para Moisés: toca no mar com o seu cajado, e o mar faz,
Vocês já pensaram como isso é louco? Eu não ia só de impressionado que eu ia ficar. Jesus fala para um paralítico, levanta e anda. E o paralítico faz, levanta e anda. E ele levanta e anda. Eu já vi curas com os meus olhos. Alguém lembra do Descende? Quem foi no Descende? Fevereiro de 2020. Vou contar o mais louco que eu já vi na minha vida. Estava o Todd White lá em cima, orando por todo mundo, não sei o que, reteté, música e tal, louvor, flor. E um tempo antes a gente tinha visto um cadeirante chegar de cadeira de rodas. E ele estava de cadeira de rodas. Eu vi o cara de cadeira de rodas. Todd White vem, todo mundo, não sei o que, não lembro quem estava tocando, acho que era, não lembro se era uma Morada que estava tocando, mas estava aquela coisa louca, um estádio gritando. Daqui a pouco, eu não consegui ver o cara de cadeira de rodas, porque estava todo mundo em pé. Eu só vi uma cadeira de rodas sendo erguida e chacoalhada, e o estádio veio abaixo. Gente, tinha 30 mil pessoas gritando, e todo mundo estava olhando para uma só pessoa, porque Jesus tinha curado aquele cara, naquele momento específico. Eu nunca mais vou esquecer disso. Eu não vi o que aconteceu com o cara. Eu não sei se a perna do cara era... Eu não sei o que aconteceu com o cara. Eu sei que ele chegou de cadeira de rodas sem poder andar e saiu chacoalhando a cadeira de rodas dele. Eu não sei o que acontece com você quando você ouve isso, ou se você vê uma situação dessa, mas a minha fé vai lá em cima. A minha fé, caraca, a gente pode tudo. Eu posso sair aqui, ver um cadeirante, eu já fico... Nossa fé é fortalecida quando a gente ouve testemunho. Casais que vão casar, procuram casais mais experientes para ouvir o quê? O testemunho. Cara, não está fechando as contas. A sua fechou. A gente conta muito esse testemunho. Se você quiser ouvir o testemunho, meu testemunho da Mari, a gente tem um testemunho com números, em dinheiro. Gente, nós temos um testemunho. Você tem um testemunho. Você pode falar porque Jesus Cristo entrou na sua vida e mudou você. Se você não recebeu isso ainda, troca uma ideia com alguém. Deixa Jesus Cristo mudar quem você é. Deixa Jesus Cristo fazer uma obra linda na sua vida para você poder impactar outras pessoas. Tem um mundo morrendo por aí. Você conhece pelo menos um jovem que não está aqui no MAG e que precisaria ouvir sobre Jesus Cristo. Eu estou chutando baixo um jovem. A gente conhece muitas pessoas que precisam ouvir o que Deus fez em você. Se você mandar um vídeo do YouTube para alguém, essas pessoas vão assistir, elas podem ser impactadas, e vai ser lindo, vai ser louco demais. Mas eu queria encorajar você, a primeira oportunidade que você tiver, conta o seu testemunho, para você ver uma pessoa sendo impactada na sua frente. Se você não teve a sua vida transformada, quando você contar isso, com certeza você vai ter. Com certeza você vai ter. Fique em pé no seu lugar. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês aquilo que está no meu coração. Nós somos cartas vivas, escritas pelo Espírito Santo e enviadas aos homens. As pessoas vão ler você de uma forma ou de outra. Todas as pessoas leem o que está escrito no seu coração, todo tempo, em todo tempo. Se você tem mágoa, se você tem problemas no seu coração, você vai entregar isso para elas. Se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai entregar Jesus Cristo para essas pessoas. Está vendo um monte de lugar vazio no MAG aqui? Tem muito trabalho para a gente fazer. Tem muito trabalho. E você pode até pensar assim, Rick, mas eu não tenho tempo, cara. Eu não tenho tempo. Cara,
eu trabalhava em Perdões, e eu trabalhava com o Tiago, com o Renan, com o Paulo Estevão. Esse era o nosso escritório. Era maravilhoso. E aí eu lia um livro durante o meu horário de almoço, e eu estava lendo um livro chamado O Fazedor de Discípulos. E aí eu lia e eu pedia muito para o Senhor, eu falava: Senhor, eu quero uma oportunidade de pregar no meu trabalho, mas não tinha tempo, afinal estava todo mundo trabalhando. Eu não tinha tempo de parar e falar: gente, vem aqui, vamos fazer uma oração. Não dava, eu chegava lá, já tinha gente trabalhando e meu patrão ia ficar bem bolado se eu fizesse isso. Aí um dia eu fui, peguei minha Marmitex, botei no micro-ondas da empresa e fiquei lá. O meu livro estava em cima da mesa que eu ia comer, estava o pano de prato, meus talheres e meu livro. Aí chegou uma moça para mim, olhou para o livro e falou assim: o fazedor de discípulos? Aí meu olho já deu aquela... Aí ela foi e fez a pergunta fatal: o que é isso? Eu não sabia como responder, porque eu fiquei, Jesus, é oportunidade. Meu Deus. Sabe quando ele fala assim: não é Jesus Cristo que perdoou Deus e Ele morreu pelos pecados de... As pessoas estão querendo Jesus Cristo, querendo. Não tem, onde tem esperança no mundo aqui fora? Sai da porta para lá, alguém fala sobre esperança para você? Ou você liga a TV ou internet, qualquer coisa, só tem notícia de morte, só tem notícia de mais casos de Covid, de pessoas morrendo, e UTI cheio, só tem desesperança, economia indo para o buraco, só tem isso. Só tem isso. Quem que a gente vai ser no meio disso tudo? Cartas vivas que promovem esperança, que explicam quem que é o fazedor de discípulos para as pessoas. Que fala assim: cara, eu não sei se você vai pegar Covid ou não, cara, mas eu vou orar para Deus guardar você. Eu sei, você está com medo de sair, eu também estou. Vamos orar para o Senhor trazer paz ao nosso coração. Nós somos as cartas vivas que Jesus enviou a todos os homens. Todos os homens. Você tem um testemunho. Feche seus olhos. Pai, eu agradeço pela vida de cada um dos meus amigos, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor trouxe eles aqui para ouvir essa palavra, Senhor. Para ouvir, Pai, que o seu amor no coração deles não foi colocado à toa, Senhor. Para ouvir que eles não são pessoas que vêm aqui todo sábado ou assistem online todo sábado apenas para fazer número. Para ouvir que eles não são mais um dentro da igreja, Pai. Eu sei, Senhor, que o Senhor trouxe eles aqui para ouvirem que eles são as cartas vivas que o Senhor enviou aos homens, e que a vida deles fala, que eles têm um testemunho. Nos dá coragem, Pai, tanto para mim quanto para os meus amigos, de falar sobre isso, de falar sobre o que o Senhor fez na nossa vida, sobre o que o Senhor faz na nossa vida. E de permitir, Senhor, nos dá coragem de permitir que o Senhor nos transforme. Nos capacita, Senhor, a falar, e nos capacita também, Senhor, a aprender. Nos ajuda a ter um coração humilde, submisso, Pai, que ouve pessoas mais experientes, que recebe, Senhor, e que se permite ser transformado. Como nós cantamos, Pai, queima os nossos outros amores, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de ouvir mais a Tua voz, de ter mais a nossa identidade firmada no Senhor, naquilo que o Senhor diz, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, enche o nosso coração com a convicção de que o nosso testemunho pode impactar as pessoas, Pai.
Nós temos um testemunho, Senhor. O Teu amor foi derramado em nós, Pai. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor nos livrou, Senhor, de uma vida de trevas, de um estilo de vida que iria nos levar à morte, Pai. E nós desejamos glorificar o Senhor por isso. Nós queremos contar os testemunhos, Pai, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família. Testemunhos de oração, testemunhos de palavras, Pai. Nos ajuda a ter essa convicção, Pai, do que o texto está falando, do que o Senhor deixou escrito para nós. Nós somos fruto do ministério, Pai. Nós somos fruto do MAG, da Comunidade da Graça, de uma igreja família. Nós desejamos marcar a geração, Pai. Nós desejamos que a nossa vida fale, que as pessoas leiam em nós amor, esperança, Senhor. Nós desejamos ser promotores, Pai, de boas novas, e não compartilhadores de más notícias, Pai, como existem tantas pessoas por aí. Nos ajuda a ter discernimento, Pai, das oportunidades de amar, oportunidades de servir, de pregar o Evangelho. Como ouvirão, como crerão se não há quem pregue? Nos levanta, Pai, como uma geração de pregadores, de profetas, de pastores. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai.